Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Ala Esquerda. Toda semana estamos aqui discutindo esportes, com especial atenção ao futebol, mas enfrentando o conservadorismo que controla os debates, as pautas, as agendas esportivas no Brasil. É com muita resistência que nós vamos para o nosso programa de número 19. Eu já vou movimentando a nossa mesa para a gente ir naquele pique para mais um programa legal. Eu sou o Alexandre Arraes e mando aquele canhotaço na direção do Thiago Porto, um cara que eu tenho certeza que não está apenas feliz como eu, mas está hepta feliz, não é isso, Thiago? Hepta extremamente feliz, Alexandre. Apesar da diretoria coxinha do nosso clube, a gente é torcedor, a gente frequenta estádio, a gente gosta de futebol, a gente tem essa paixão que o brasileiro tem. E eu e você, no caso, fazemos parte da maior torcida do Brasil, que há muito tempo não comemorava uma Libertadores, que há 10 anos não comemorava um Campeonato Brasileiro. Então, a festa nas ruas é bonita, tirando a repressão do Witzel, mas tô feliz, tô assim, extasiado e um ânimo a mais para fazer o ala esquerda de hoje. Mas hoje o tema é outro. Até porque senão os nossos outros amigos vão xingar aqui a gente. Então vou passar aqui sem mais delongas a bola para Mônica Cury, que talvez não esteja tão feliz quanto a gente, né, Mônica? Fala, Thiago, e aí, Alexandre, tudo bem com vocês? Não, eu posso não estar tão feliz quanto vocês, mas eu não deixo de estar feliz porque, afinal de contas, meus amigos estão felizes e outros também. Mas deixo claro aqui que eu torci contra. Flamengo é o Brasil na Libertadores, o cacete, porque eu torci para o River com certeza. Mas esse assunto, Thiago, ainda vai ser pauta de algum programa nosso, porque a gente vai falar de cotas de TV aqui ainda, e aí a gente vai ter que falar diretamente sobre esses títulos aí que o Flamengo está ganhando, e provavelmente vai continuar ganhando, porque ganha muito mais que os outros times aí, tem muito mais receita. Então vou passar para o Herbert aí, que eu tenho certeza que ele já concorda comigo nessa parte. Vou mandar uma canhota para ele aí. Vai, Herbert! Fala, galera da mesa. Alô para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, de onde quer que você esteja nos escutando. Estamos aí para mais uma semana já da esquerda, mais um tema polêmico, mais interessante. Então, só para botar uma água no chope, eu acho que é válida a festa dos flamenguistas, dos nossos amigos, mas a gente nunca pode esquecer da narrativa oficial, né? Porque o Flamengo foi campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores, e parece que o Flamengo não é responsável pela tragédia do Ninho do Urubu. A narrativa oficial faz questão de esquecer isso, e como se o Flamengo também não tivesse ligações bem claras e evidentes com o fascismo nesse momento, né? A diretoria, o clube Flamengo. Então é importante que a gente permita que as pessoas comemorem, festejem. É direito do torcedor, é direito dos nossos clubes existirem também, é direito de torcer contra, porque afinal é esporte, mas a gente tem que sempre pontuar o que é necessário pontuar. Parece que não aconteceu nada, mas aconteceu muita coisa grave. Então, sem mais delongas, eu vou passar para o Alexandre para a gente voltar e apresentar o tema de hoje, beleza? Vai lá, Alexandre. Maravilha, Herbert. Vou fazer só uma observação muito rapidinha antes do nosso tema, que qualquer hora dessa vai ser um programa específico nosso aqui do Ala Esquerda, certamente, que tem a ver com a relação de atletas e política, mas também tem a ver com o momento fraco da nossa esquerda no Brasil, né? Todo mundo comemorando porque o Gabigol teria dado um fora no Witzel, que não cumprimentou direito no gramado lá de Lima. Aí 2 dias depois o Gabigol já está tirando uma foto com o Witzel. Ele não reconheceu o Witzel, achar que o Gabigol estava fazendo uma manifestação política e ficar comemorando isso nas redes sociais imensamente. Foi a mesma coisa que aconteceu com o William Bigode, né, quando o Bolsonaro foi entregar a taça de campeão brasileiro ano passado para o Palmeiras. A mesma coisa, todo mundo comemorando porque ele não cumprimentou o Bolsonaro. Olha o gesto político, essa confusão. Primeiro, esse momento de fraqueza da esquerda, de comemorar esse tipo de coisa quando tem coisas absurdamente importantes sendo enfiadas goela abaixo da população brasileira hoje. Enfim, a esquerda atônita sem saber o que fazer. E outra é achar que os jogadores de futebol brasileiro têm alguma consciência de classe, um entendimento das questões políticas. A gente vai ter que fazer essa discussão qualquer hora dessa e vamos fazer com muita atenção, porque acho que é um tema muito importante.
Mas hoje o nosso papo é novas plataformas para se acompanhar esportes. Agora a gente tem o quê? Muitas variações que permitem com que a população tenha acesso a mais conteúdo esportivo ou cria mais dificuldade. E a questão dos direitos de transmissão na TV fechada, a chegada de outros streamings agora que transmitem também, mas que cobram valores que são caros e é difícil todo mundo acompanhar. Os próprios canais a cabo que criaram outros canais, né, subprodutos, como Fox Premium, você tem que pagar ainda mais para poder assistir Campeonato Espanhol. Como é que está essa situação, cotas de televisão? Tudo isso impactando, evidentemente, não só nos hábitos de quem acompanha esporte, quem consome esporte, né, quem vive o esporte, mas também para os próprios clubes, o que acaba reverberando para os torcedores e para o ambiente esportivo como um todo. O Herbert levantou essa bola, queria muito discutir esse tema, então eu passo essa bola para ele. Levanta aí, Herbert, por que esse tema te chamou a atenção? O que é que você já gostaria de começar a pontuar para a gente ir comentando aqui durante esse ala esquerda? Bom, galera, eu li algumas matérias a respeito do tema e o que mais me chamou a atenção é que tem um relatório de uma empresa americana chamada Motion Picture Association of America e que, pela primeira vez, o número de assinantes do serviço de streaming no mundo superou o de TV a cabo. Então, claramente, é uma mudança de hábitos aí. Enquanto o serviço de TV a cabo está na casa de 556 milhões, o segundo, né, no caso o streaming, as plataformas de streaming, atingiram 613 milhões de usuários globalmente. Ao todo foram 131 milhões e 200 mil novas assinaturas em 2018. Os números de 2019 a gente ainda não tem. A nível de Brasil, a TV a cabo ela perdeu cerca de 2 milhões de assinantes entre 2014 e 2018, enquanto a banda larga teve um crescimento exorbitante de quase 15 milhões de assinantes de 2010 para 2019. É claro que o serviço de streaming, quando a gente pensa em serviço de streaming, a gente pensa na Netflix, na Amazon Prime, que são os carros-chefes, né? Esse serviço de filmes e de seriados são os carros-chefes do streaming. No entanto, como o Alexandre bem pontuou, a gente tem o Facebook, com o Facebook Watch transmitindo a Libertadores, a gente tem a DAZN entrando muito forte no Brasil, a gente tem o esporte interativo, que o canal da TV a cabo acabou, mas eles continuam com a plataforma de streaming muito forte com o EI Plus, e a gente tem outras plataformas olhando para o Brasil como um novo mercado. Não é necessário a gente explicar o porquê, né? Na verdade é uma questão de demografia, né? De estudo demográfico, o porquê que o Brasil é um grande mercado, como o Brasil, a Índia, a Rússia. Os países mais populosos do mundo são grandes mercados para o streaming, então está tendo um avanço muito grande do mercado brasileiro, que é um mercado que gosta muito de esportes, é muito apaixonado pelo futebol, especialmente, mas também de algumas outras modalidades. Então eu gostaria de trazer esse tema para saber como isso pode interferir, isso pode democratizar mais o acesso do torcedor, do fã de esportes. Fã de esportes aqui não tem nada a ver com ESPN, embora a ESPN também tenha streaming, ou pode elitizar o acesso. Isso dificulta mais ou facilita mais o acesso. Então, eu vou passar a bola aí para os outros meio-campistas da nossa equipe para eles darem uma opinião inicial sobre o tema. Vamos lá. Herbert, é uma discussão que está muito embrionária ainda, né? As plataformas já existem, já estão rodando, já estão conseguindo números expressivos, como você disse. A gente não sabe a resposta dessa sua pergunta. Porque, por um lado, às vezes acaba saindo mais barato você assinar uma plataforma específica do que assinar todo um pacote de TV a cabo. Por outro lado, muitas pessoas não têm acesso a uma internet de qualidade, não têm computadores em casa, então a gente tem que pensar por esse lado também. Não sei se o streaming, a princípio, especialmente aqui no Brasil, falando sobre a nossa realidade, não sei se o streaming democratiza ou se elitiza. É uma questão a se pensar. Eu estava assistindo, a gente está gravando hoje, quarta-feira, 7h30 da noite. Agora há pouco eu estava assistindo o partida da Liga dos Campeões da Europa, entre Liverpool e Napoli. Estava com o notebook aqui ligado. Falei, vou dar uma olhadinha no jogo do Barcelona, que estava passando no esporte interativo no Facebook, e ao mesmo tempo mexendo no celular. Quer dizer, é uma realidade
totalmente diferente do que era alguns anos atrás, né? Eu aqui, sem me dar conta, estava com 3 telas ligadas, então acho que é o futuro, acho que não tem muito para onde correr. E aí a gente espera que o acesso seja para todos, né? Que os preços não sejam absurdos e as pessoas consigam acompanhar seus clubes ou seus esportes. E a gente espera também que os serviços de streaming deem novas opções, popularizem mais os esportes que não têm tanta visibilidade. Porque todo mundo assiste futebol, mas com uma plataforma de streaming especificamente esportiva, poderia democratizar o acesso a outros esportes. As pessoas poderiam começar a assistir mais. Por esse lado, se isso acontecer, na minha opinião, até vai ser bom. Vai ser bom pro esporte, de forma geral. O que você acha, amor? Então, olha só, quando esse assunto surgiu aí na nossa pauta, eu comecei a pesquisar e uma das primeiras pesquisas que eu fui fazer é quantos brasileiros, né, têm acesso à internet. E aí os números, eles são assim, até me deixaram um pouco chocada, porque já estão chegando a quase 80% de brasileiros com acesso à internet, sabe? Em 2016 eram 60%, 70%, 60% com acesso à internet. E agora no final de 2018 já eram 70%, agora já estamos chegando a 80% de brasileiros com acesso à internet. Então, assim, é óbvio que para mim isso é um número muito alto, porque se você for pensar em quantos brasileiros não têm, por exemplo, a rede de esgoto, que é uma condição básica de vida, e é mais gente que não tem esgoto do que não tem internet, sabe? Porque 40% da população brasileira, acho que 37%, 38%, não tem rede de esgoto, sendo que só 30%, pelos números, menos de 30%, não tem internet. Então eu até me assustei com esse número e vi que a possibilidade de passarem jogos de futebol e outros esportes, eu acho importante essa democratização de outros esportes, isso aí que o Thiago falou no fim, acho muito legal dessas plataformas online, acaba democratizando, porque se 80% quase da população já tem acesso, quer dizer que essas pessoas conseguem assistir a esses jogos, escolher o que vão ver, porque as plataformas já estão passando Libertadores Feminina, por exemplo, e jogos de tênis passa-se muito nessas plataformas, então eu acho que ajuda muito a democratizar isso. O problema nosso que a gente enfrenta aqui é a qualidade dessa nossa internet, né? Que ainda não é das melhores possíveis. Eu não sei se vocês acompanharam a Copa Sul-Americana esse ano. A Copa Sul-Americana, ela não pôde ser passada na TV, né? Ela passou só nessas plataformas online, e ela passou no DAZN, né? Eu não sei como é que fala isso. É difícil falar porque é DAZN, mas enfim, nessa plataforma eu assinei um mês grátis, porque um mês é grátis, você pode assistir. E aí, assim, eu não gostei tanto por conta da qualidade da minha internet. Eu não sei como que é aí no Rio de Janeiro, mas acredito que nesse Brasil imenso, a maioria dos brasileiros recebe uma internet de péssima qualidade. Então, a gente tem que discutir isso também, né? Como é que chega pra gente isso. E as transmissões dessa plataforma que eu pude assistir, acompanhar, não são boas. Não vou falar ruim não, mas não são boas. Porque os profissionais de comunicação que estão ali ainda são muito inexperientes, as informações não chegam com tanta qualidade, eles não têm aquele plantel de jornalistas como a Globo, a Sport TV, por exemplo, tem, que trazem informações para você ali extra-campo, ou até de campo mesmo, em cima da hora, ali ao vivo. Isso não acontece ainda, mas eu acredito que isso é um problema também que vai ser facilmente sanado quando o brasileiro migrar para essas plataformas e elas tiverem mais condições de contratar profissionais. Mas assim, não sei se democratiza tanto também, porque apesar do acesso à internet, as pessoas têm que pagar esses pacotes, sabe?
e não é tão caro. Esse pacote da ZAM, por exemplo, ele é em torno de R$40. Porque o pessoal compara muito com a Netflix. Ah, a Netflix dos esportes e tal. Mas a Netflix a gente consegue acessar com R$10 por mês, R$15 se você dividir a conta e tal. Spotify, mesma coisa, que é uma plataforma online de música. Mas essas plataformas de transmissão de jogos de futebol, de outras modalidades também, elas são um pouquinho mais caras. Então, não sei, o que vocês acham aí? Então, a minha preocupação é que essa pulverização de eventos, se num primeiro momento a gente tende a achar que é a melhor, né? Porque vai fugindo dos monopólios, das mesmas emissoras sempre trazendo todas as informações, que a gente aqui diariamente não, semanalmente, né? Eu estou transformando a Ala Esquerda num podcast diário, hein? Semanalmente a gente discute que é muito ruim esse monopólio para um grupo ou dois apenas, porque o esporte está longe de ser apenas entretenimento, né? Junto com o esporte se vende um monte de outras coisas, né? Então, quando a gente vê hoje toda uma discussão sobre clube-empresa no futebol, a gente sabe os interesses econômicos de determinadas linhas, né, de pensar a política, a economia, que também tem espaço dentro do esporte. Então, as discussões são sempre encaminhadas nessa ou naquela direção. Então, num primeiro momento, a pulverização até seria positiva. Eu acho que a preocupação é que essa pulverização está sendo acompanhada da necessidade de pagamento. Esse é o problema, porque se você tivesse... Por exemplo, o Twitter chegou a fazer algumas transmissões, teve jogos, inclusive da seleção feminina de futebol, que passou no Twitter. Era uma parceria da CBF, né, com o Twitter. Isso era gratuito, você entrava pelo Twitter e assistia. Por quê? Porque tem os patrocinadores, então você não precisa cobrar de quem está assistindo, porque você já tem um conjunto de patrocinadores que viabiliza aquela transmissão. Mas não é isso que eu estou observando na maior parte dos streamings, né? Você acaba, por exemplo, o A+, né, é um programa, você tem que pagar por esse aplicativo, o DAZN, como disse a Mônica, você tem que pagar por esse aplicativo. Agora, os próprios canais a cabo, você pega, por exemplo, a ESPN, mas se você quiser ter o ESPN Extra, aquele ESPN 2, eles tornam muito mais caro o pacote que você compra de TV por assinatura. A Fox, que chegou outro dia lá, a Fox Sports, a mesma coisa, já criou esse Fox Premium basicamente para cobrar pelo Campeonato Espanhol. Naquela história da chegada de Vinícius Júnior, depois Rodrigo, aí tem Casemiro, tem um monte de jogadores brasileiros, então as pessoas vão pagar mais para ter um outro canal dentro do seu pacote de assinatura dos canais a cabo. Então, infelizmente, essa pulverização, que num primeiro momento poderia ser positiva se ela fosse acompanhada dos seus patrocinadores e não fosse cobrado daquela pessoa que está acompanhando os jogos, como ela está sendo cobrada, o risco que vai acontecer é de hoje. Se você quiser acompanhar alguns jogadores que você tem interesse, por exemplo, você quer acompanhar o campeonato italiano. Por quê? Porque lá na Itália tem alguns jogadores brasileiros. Hoje o Thiago falou isso, né? O Liverpool jogou com o Napoli. Tá lá no Napoli tem o Alan, que volta e meia convocado pelo Tite, tem o Paquetá, que saiu do Flamengo, que está jogando no Milan. Eu quero acompanhar esses jogadores brasileiros. Hoje só tem um jeito de você acompanhar, você vai ter que fazer a assinatura da DAZN. Então, quer dizer, são alguns campeonatos chaves, importantes, que sempre tiveram no canal aberto ou naqueles pacotes mais simples de assinatura, que hoje migraram para essas formas de streaming mais caras. E, evidentemente, uma última questão que eu abordaria aí nessa primeira entrada é que digamos assim, a transmissão ao vivo praticamente está acabando, né? Não tem mais nada que precise ser ao vivo, com exceção do esporte. Antigamente era esporte e determinados shows. Agora nem os shows, porque o show você pode assistir depois, a não ser que seja um show tão importante, tão estratégico, o último show daquela banda eu quero assistir naquele dia, ou um grande evento, a entrega do Oscar. Mas fora isso, qualquer série, qualquer programa de televisão, qualquer documentário, qualquer coisa interessante, você assiste no momento que você quiser. Mesmo o noticiário, mesmo o jornalismo hard news, suas notícias ali naquele momento, se você não assistir às 8 da noite, assistir às 9, não faz tanta diferença, mas o esporte não. Ele é, sem dúvida nenhuma, o produto do ao vivo.
e isso está gerando, acho que, tanto interesse nessas empresas todas. Então é Netflix, é Amazon, é o HBO entrando agora também, é Facebook, é Twitter, é DAZN, né? Toda hora tem alguma nova empresa se interessando em ter produtos esportivos para transmitir. Bom, eu li um outro texto, na verdade um outro estudo sobre novos espectadores da Amdocs, em que ele revelou que esses usuários de TV por assinatura têm deixado pelo serviço de streaming, como a gente já tinha dito. No entanto, esses usuários do serviço de streaming, eles gastam os mesmos R$250 de média que eles gastavam com TV por assinatura. A diferença é, a TV por assinatura, geralmente, ela é ali um combo com internet. Então, meio que a pessoa não percebe, entre muitas aspas, o dinheiro que ela está pagando e, principalmente, na minha opinião, o serviço sobressalente. Por exemplo, todo mundo tem TV a cabo, tem centenas de canais que a gente não assiste, que a gente nunca nem passa por eles. A gente tem uma gama de 5, 6 canais preferidos que a gente sempre assiste, seja de filme, de documentário, de esporte, mas os outros a gente não assiste. No entanto, o streaming ele veio meio que para diminuir, ele não vem para acabar, mas na minha opinião ele vem para diminuir um pouco essa sobra de canais, né? Na verdade você assina buscando algo que é do seu interesse. Então, nesse levantamento, ele indica que 61% dos consumidores brasileiros já possui mais de um provedor de conteúdo, ou seja, a Netflix lidera com 24%, mas tem gente que tem a Netflix mais a DAZN, a Netflix mais o Premiere Play, a Netflix mais o Fox Premium, enfim. Então, as pessoas estão fazendo essas combinações. E quando eu pensei nesse programa, nesse tema, eu fiz uma pequena listinha aqui para não perder o hábito do que eu considero como pontos negativos e pontos positivos do streaming. Vamos primeiro de pontos positivos. Eu acredito que existe sim uma democratização das transmissões esportivas, porque, por exemplo, os torcedores de clubes da Série C e D puderam acompanhar no Esporte Interativo e em outras plataformas, na DAZN também, seus clubes nesses campeonatos, que não tem transmissão no Sport TV, não tem transmissão na ESPN, nem na Fox, que são aí os principais canais esportivos. Então, quando a gente pensa que existem milhares de competições, centenas de competições que não são transmitidas, nesse ponto é uma democracia esportiva maior, sim. O Thiago falou um ponto sobre falar o número de telas, né, que ele assiste. Eu acho que o streaming ele vem para acabar com uma coisa que é você tá na rua, você tá saindo do seu trabalho, saindo da sua faculdade e você não poder assistir. O streaming ele tem plataforma para mobilidade. Ele é voltado para mobilidade. Então, como a Mônica falou aí, que muita gente tem pacotes de internet, mas também quase todo mundo no Brasil tem, quase todo mundo, é um exagero, mas grande parcela da população tem um smartphone. Então as pessoas podem acompanhar no trem, no ônibus, na faculdade, em qualquer outro espaço. Então é possível acompanhar esses jogos diferente, por exemplo, do que acontece com programas de TV a cabo, de TV fechada. Em qualquer lugar você acompanha. Eu também considero um ganho muito grande a possibilidade de mais eventos esportivos ao vivo, como o Alexandre disse, disponíveis em comparação com a TV paga. A TV paga, se a gente falar, por exemplo, da ESPN e da Fox Sport, esses dois canais que estão aí namorando para uma fusão, eles são basicamente canais de mesa redonda. E ninguém aguenta mais canais de mesa redonda com homem, branco, hétero. São vários caras dando um ponto de vista sobre determinados temas. Então, você tendo a plataforma de streaming, ou as plataformas de streaming, você vai ter à disposição ali mais elementos ao vivo, mais atividades ao vivo para você acompanhar. Para mim também, uma coisa que é bem interessante, que é a possibilidade de compartilhamento com amigos e amigas. Todas essas plataformas são voltadas para ter duas telas. E aí o que acontece? A gente usando o sistema contra o próprio sistema. Então, eu tenho a possibilidade de assinar, por exemplo, a DAZN e dividir esse valor que eu pago de R$ 34,90 ou de R$40, como a Mônica disse, com a Mônica. Eu posso assinar o Netflix e dividir com o Thiago. Eu posso assinar o Premiere Play e dividir com o Alexandre. Então isso já é construído para que tenha essa possibilidade, na verdade. E para mim, uma coisa que é muito importante também é que ele contempla todo tipo de torcedor. Algumas plataformas, como o Premiere Play ou, por exemplo, o NBA League Pass, você tem a oportunidade de você assinar
um serviço em que você tenha todo aquele catálogo disponível ou acompanhar o clube ou o time que você gosta. Então, a gente tem que respeitar todas as formas de torcer. Tem torcedor que gosta só do seu clube. Tem torcedor que gosta do esporte, gosta do futebol ou do basquete. Tem gente no basquete que prefere acompanhar só o Lakers. Tem gente que gosta de ter disponível todos os outros jogos da NBA, por exemplo. E para mim também, eu acho que, como o Thiago falou, é bem embrionário, mas essa entrada do streaming, ele causa uma possibilidade. E aí, essa possibilidade de mudar pode ser tanto positiva quanto negativa, mas eu espero que seja positiva. A distribuição de cotas de transmissão, né? Não posso nem chamar de cotas de TV, são cotas de transmissão. Eu acho que tem tudo para ser algo positivo, mas o que a gente sabe é que do jeito que tá, não tá bom para ninguém, exceto para Flamengo, Corinthians, Palmeiras e ali talvez para o São Paulo. E aí vou entrar nos pontos negativos. Eu acho que é uma mudança de hábito. O torcedor estava acostumado a chegar em casa e saber onde o jogo do time dele ia passar, e acho que isso não está acontecendo e vai demorar para acontecer, para ele saber onde o jogo está passando, onde está disponível. Ele tem que buscar na rede. Ele era acostumado a ter disponível para ele, agora ele tem que buscar. E para mim também, acho que o serviço de streaming força a escolha entre a TV a cabo e diversas plataformas. Como eu falei, são R$250 de média, né? Mas a gente tem vários canais, como o Premiere, por exemplo, investindo no serviço de streaming, o Premiere, o Esporte Interativo, em que alguns deles você tem que ter o canal para você ter acesso à plataforma de streaming. E aí fica muito caro. E alguns outros, como o Premiere agora, você pode ter a plataforma de streaming sem ter o canal, que é interessante. E eu acho que todo mundo, para mim é o futuro, eu acho que já é um futuro que já está acontecendo no presente. Todo mundo, como o estudo da M-Docs aponta, vai ter mais de um serviço de streaming, né? Então, você vai ter um catálogo lá que nem sempre vai ser interessante. Você vai ter, por exemplo, na DAZN, tem lá a Copa Davis, o campeonato italiano, o campeonato inglês, alguns jogos do campeonato inglês, mais um par lá de eventos esportivos. Mas se você quiser o Campeonato Brasileiro, você tem que assinar o Premier Play. Se você quiser NBA, você tem que assinar a NBA League Pass. Então você vai ficar aí com mais coisas no boleto para pagar. Não necessariamente vai ser mais caro, mas se você quiser ter ao mesmo tempo a TV a cabo, se você for apegado à TV a cabo, é mais uma conta, são mais várias contas, né? Então acho que força uma escolha que em muito breve a população brasileira vai ter que fazer. Eu acho que o streaming vai ser para TV a cabo mais ou menos o que a internet, os portais são para o jornal impresso. A tendência é diminuir muito o número de assinaturas de TV a cabo, e a gente vê a empresa Rede Globo, né, que agora vai se tornar Grupo Globo. A gente vê que a Globo está fazendo todo um movimento nesse sentido, já prevendo essa diminuição na TV a cabo e já tentando bombar a Globoplay, tentando fazer tudo isso acontecer, porque senão eles sabem que vão ficar para trás. Já tem a Netflix, já tem a Amazon chegando, daqui a pouco chega a Disney Plus e já tem a DAZN no esporte. O futuro é o streaming mesmo. Então, eu acho que as empresas, eu vejo isso pelo menos na Globo, já está se preparando para isso, para essa nova realidade, né? Tá mudando totalmente a lógica de consumo e, assim, eu vejo no futuro que a TV a cabo não sei se vai acabar, mas vai ter uma diminuição significativa, como teve a venda de jornais impressos, por exemplo, quando se começou a consumir notícias pela internet. Ô, Thiago, deixa eu só falar uma parada antes de você passar para a Mônica. É uma informação que eu esqueci de passar aqui, mas do mesmo estudo. No Brasil, para cada contrato de operadora de TV perdido em 2017, as plataformas de streaming contrataram 3. Conseguiram 3 novos contratos, na verdade. Então, assim, é um crescimento exponencial comparado a essa diminuição da TV paga, né? Dos contratos de TV paga. Então, a gente acho que muito brevemente vai estar vendo a plataforma de streaming liderando com uma longa distância comparada à TV a cabo.
Exatamente. E as vantagens que se tem, que se pode ter no streaming, de respeitar cada tipo de torcedor, falando do esporte especificamente. Por exemplo, hoje se você pesquisa, sei lá, eu quero assistir a fase final da Série A3 do Campeonato Paulista, você consegue assistir. Tem uma empresa holandesa, Mycujo, eu nem sei se a pronúncia está correta, mas que passa a Série A3 do Campeonato Paulista. Então, há vantagens e desvantagens. A gente espera que o preço não vá lá em cima, e eu acredito que não vá, justamente por essa realidade que você falou, de que cada pessoa vai ter mais de um serviço de streaming. A pessoa vai ter a Netflix ou vai ter a Amazon para assistir suas séries, seus filmes, mas de repente a pessoa vai ter um Premiere Play ou vai ter uma DAZN para assistir o esporte, e vão ser criados novos. A tendência é que apareçam muitos serviços de streaming nos próximos anos e isso realmente seja uma nova realidade. Até as televisões também vão começar a se adaptar. Enfim, é o futuro mesmo. Acho que não tem muito para onde correr, né, amor? É o futuro. E é legal a gente estar falando sobre isso e as coisas chegarem onde estão chegando, porque quando eu e o Herbert fizemos a nossa conclusão de curso para pós-graduação, que nós todos aqui fizemos juntos, inclusive, galera que está ouvindo a gente, nós nos conhecemos numa pós-graduação sobre jornalismo esportivo, e aí o nosso trabalho de conclusão de curso, meu e do Herbert, foi a tecnologia. A gente falava sobre a tecnologia, mais especificamente no futebol, assim, mas falamos sobre tecnologia no esporte. E o nosso último capítulo, eu me lembro bem, Herbert, não sei se você se recorda, que a gente falava sobre o futuro dessas transmissões, assim, dessa tecnologia e tal. E a gente colocou como que seria nos estádios de futebol, a galera sentada nos estádios, você lá assistindo o jogo ao vivo, o jogo que tá acontecendo ali, mas todo mundo com uma televisãozinha ali. Que, na verdade, hoje em dia eu já acho que não seria uma televisãozinha, seria o nosso celular. Cada cadeira talvez tenha um local para você colocar o seu celular, plugar ali numa internet melhor, ou para ele conseguir ter bateria, né? E você consegue assistir ali também, com os comentários de quem você quer ouvir ou não, né? E voltando o replay dos lances que você quer ver, você vai fazendo a sua transmissão ali dentro do estádio, vendo o jogo ao vivo, mas ali com uma transmissão ao mesmo tempo. Eu me lembro que a gente colocou isso aí e acho que vai estar caminhando por isso ainda, mais nessas arenas um pouco mais elitizadas. E foi legal você falar disso, Thiago, sobre essa coisa aí, esse comparativo dos jornais impressos com a internet. O que aconteceu com os jornais impressos e a internet? Os mesmos jornais impressos, as mesmas empresas que fazem o Jornal Globo, por exemplo, a Folha de São Paulo e tudo mais, migraram para a internet. Então eu acho que isso vai acabar acontecendo com as redes de TV mesmo, os canais, a Sport TV, ESPN e todos os outros, até de filmes e tal, vão acabar migrando para as plataformas online, porque aí elas conseguem direcionar mesmo, cada um escolhe o que vai assistir, na hora que vai assistir, o campeonato que quiser, exatamente do jeito que vocês falaram aí, porque aí a Sport TV pode ter sei lá quantos jogos passando ao mesmo tempo, porque online é diferente, né? Não precisa ter um canal, um número ali para isso. Canal é a concessão, né, do Estado ali, e online você consegue ter muito mais aberturas ali para passar para as pessoas. Enfim, então eu acho que sim, um dos problemas que a gente vai enfrentar agora é isso que o Herbert falou. Pouca gente ainda está familiarizado com tudo isso, principalmente aquele público mais antigo, a galera mais velha. Aqui em casa, por exemplo, meu pai fica totalmente perdido com essas plataformas e ele tem sempre que me chamar, me gritar como é que eu faço para colocar na televisão e tudo mais, como é que eu faço para ver meu futebol, sabe? Então, a galera mais velha vai penar um pouquinho e até a gente também, né? A galera que já está com 50, 40 anos também vai penar um pouquinho.
E a Mônica, gente vai se acostumar aos poucos. Oi. Eu fico com muita pena, desculpa te interromper, mas eu fico com muita pena dessa galera que quando eles começaram a aprender a mexer na internet, vem uma coisa nova pra dificultar, né, não? Pois é. E aí eles ficam totalmente perdidos. Mas aí entra num outro esquema também que o Thiago já mencionou sobre a televisão. Eu não sei se ele estava falando da televisão, TV, canais e tal, ou da TV mesmo, objeto, né? Porque as TVs já estão vindo tudo com internet. E aí colocar esses canais, essas plataformas na nossa televisão vai ser uma moleza, já é uma moleza. E cada vez mais tende a ser, porque as televisões estão com uma tecnologia cada vez mais arrebentando a boca do balão aí para passar tudo isso. A qualidade da internet, como eu já disse, ainda é questionável, mas a gente tem que torcer para que ela melhore, porque aí vai ser ótimo, né? Se todo mundo tiver acesso, se tudo for barato, se passar em todos os esportes, todos os campeonatos, e a gente conseguir colocar na nossa televisão lá com qualidade. Aí vai ser tudo ótimo. Daqui a pouco a televisão, o objeto, né, vai virar um grande monitor, né? Já não vai deixar de ter o sentido daquela TV tradicional, né? E vai passar a ser esse espaço que você acaba acionando a internet, esses streams e tudo mais. Agora, duas coisas que eu queria pontuar. Primeiro é que a única justificativa para comprar pacote de streaming, na informação que o Herbert deu, está equiparado ao consumo hoje das TVs por assinatura e TV a cabo. O único motivo disso é porque há um consumo muito grande de dados para você acompanhar qualquer transmissão de streaming, por exemplo, no seu celular ou no seu computador. Se você tem no celular dados móveis, se você for assistir um jogo inteiro, é impressionante, o consumo é muito grande e você rapidamente vai acabar com seus dados. Então você vai ficar comprando dados novos, mais dados e mais dados. Então eu acho que essa é a única justificativa para o valor chegar mais ou menos nos mesmos valores. Porque como a gente viu, o DAZN custa 40, aí você paga mais outro 40, quer dizer, com 120, com metade do valor de vários pacotes desses de assinatura, daria para ter os streams, mas é que aí vem o pacote de internet junto. Então é muito importante nesse movimento que para uma efetiva democratização, um certo barateamento dos valores de hoje a gente tem que pagar por banda larga ou por pacote de dados nesse verdadeiro monopólio que só tem Claro, Vivo e Oi e pouquíssimas empresas oferecendo, né? Da mesma forma que tem essa pulverização dos serviços de streaming, que tivesse uma enorme pulverização também nos serviços que ofereça, né, a internet, porque senão realmente vai ficar muito caro você poder consumir. Tente assistir um jogo no celular e ver o nível de consumo de dados que tem. Outra questão que eu acho interessante, isso que vocês colocaram, da oferta de muitos produtos simultâneos, é só você ver quando tem Pan-Americano, quando tem a Olimpíada, Comitê Olímpico ou Comitê Pan-Americano, eles disponibilizam normalmente na internet todos os eventos esportivos que estão acontecendo naquele momento. Se não todos, por exemplo, nesse último Pan-Americano tinha outra competição esportiva que acho que eles não tinham estrutura ou não conseguiram fazer a transmissão. Mas você colocava no meio da tarde e tinha 6, 7 modalidades esportivas transmitidas ao mesmo tempo. Então, quer dizer, um canal de televisão que comprasse os direitos poderia escolher o que fosse transmitir. Então, isso é totalmente viável. Os canais de televisão que vão ser feitos pelos próprios clubes, né? A gente está vendo hoje uma situação muito interessante, que é como o Atlético Paranaense está negociando seus direitos de transmissão com a Rede Globo. Quer dizer, encarou, não transmitiu na TV aberta, transmitiu um ou outro jogo só por internet, no Globoesporte.com, e alguns jogos não passaram em lugar nenhum. Quer dizer, eu consigo ver tranquilamente um embrião aí para a criação de uma TV Atlético Paranaense, que, de repente, vai fazer transmissão de alguns jogos exclusivos, amistosos, jogos de competição que ele não negocia os direitos de transmissão para nenhuma TV, nem streaming. O streaming que eu estou falando é tipo DAZN, HBO, Amazon, coisas assim, e ele faça suas próprias transmissões. E aí o sócio torcedor só que vai ter acesso. Quer dizer, são muitas possibilidades que podem acontecer também. Além disso, que a Mônica comentou agora recentemente, eu acho que a TV, os programas esportivos da TV a cabo,
eles são muito ultrapassados também do ponto de vista de como é que eles são pensados, né? do seu formato, enfim, como é que eles são feitos. 90% desses programas de debate, você não precisa nem olhar para a televisão para acompanhar. Basta você ouvir, né? Não tem nada acontecendo ali, são 4 caras sentados numa mesa falando, né? Quer dizer, não faz a menor diferença. Tanto que agora teve um monte de gente que saiu da ESPN e criou um podcast no UOL, que eles transmitem também pelo YouTube, que é praticamente igualzinho ao Linha de Passe, não tem nenhuma diferença, são praticamente os mesmos caras falando as mesmas coisas. Então pode estar na TV a cabo, na TV por assinatura, mas pode estar na internet também. E aí, só para encerrar essa minha participação nessa intervenção, o Thiago falou do Michael Joe. O Michael Joe é bem interessante porque ele é uma dinâmica muito diferente. É uma parceria com os clubes. Então, o Michael Joe, ele oferece, digamos assim, a plataforma. É como se ele oferecesse o site. Quem se responsabiliza pela transmissão é o próprio clube. O clube tem que ter a sua câmera, o clube tem que ter a sua equipe de transmissão. A única coisa que eles fazem é disponibilizar o acesso à internet. Então, você vê que tem jogos do Michael Joe que tem transmissão com a equipe narrando, tem uns que não tem uns que tem 2 câmeras, 3, tem mesa de edição fazendo replay, tem umas que não, é só uma câmera parada fazendo a transmissão, mas isso permite uma democratização grande, porque eles não cobram pelo serviço, então você pode assistir jogos aí A3, A4, jogos do seu estado, né? Que de repente na Série C do Rio de Janeiro, se o clube lá, se o Bom Sucesso, se o São Cristóvão, se o Olaria fizer uma parceria com o Michael Joe, a maioria deles consegue transmitir os seus jogos. Nesse aspecto, você consegue permitir que muita gente que hoje não consegue ver o seu clube consiga continuar assistindo. Então, realmente, tem algumas coisas interessantes nessa dinâmica toda, mas só para provocar no finalzinho, não vamos esquecer de uma experiência que eu acho interessante, que aconteceu alguns anos atrás na Argentina, ainda na época do Kirchner, né? E olha que os Kirchner estão voltando para a Argentina, onde eles compraram os direitos de transmissão do campeonato argentino de futebol e passavam na TV pública, né? Então as pessoas não precisavam comprar serviço nenhum e tinham direito a assistir praticamente todos os jogos que eram transmitidos gratuitamente pela TV pública. Então, se o futuro está pelo streaming, também há algumas outras iniciativas que podem acontecer, né, que permitam acesso a uma população mais pobre de também acompanhar esportes, né? Futebol para todos. Eu lembro dessa parada aí. Temos um programa, acho que eu vou passar aí para a rodada final de despedida, mas eu queria comentar só algumas coisinhas antes da gente ir embora. Primeiro, Mônica, é jornalismo esportivo e negócios do esporte. Não se esqueça dessa nossa parte que a gente estudou também, porque o negócio é muito importante e o negócio, infelizmente, hoje faz mais parte do jornalismo do que ao contrário. Terceiro, que o nosso TCC está também no meu currículo Lattes, então não tem como eu esquecer dele. Mas eu queria também chamar a atenção para uma curiosidade que pode acontecer, na verdade já deve ter acontecido com alguns torcedores aí, Brasil afora, mas eu acho que o streaming também vai provocar uma situação de um troca-troca de plataformas de conteúdo, né? Porque pensem aí no caso do torcedor do CSA ou do Fortaleza, por exemplo. Eles que saíram lá da Série D, foram para a Série C, B e A, mas a Série C ali, Série D tem o esporte interativo, em algum momento teve a DAZN, para acompanhar a Copa do Nordeste também foi esporte interativo, acho que o DAZN também tá entrando nisso, né, nessa competição. E aí quando eles passam para a segunda divisão e depois chegaram na primeira, aí já é com o Grupo Globo, né? Já é com o Premier. Então eu acho que essa fidelidade a um serviço de streaming é uma coisa que o torcedor vai ter que estar sempre de olho, né? De repente ele assina por 1 ano, 2 anos e o clube dele já muda de patamar, muda de divisão. Acho que é algo que acontece. Queria dar uma última informação aqui. Essa coisa do streaming no Brasil começou em 2011. Acho que teve uma parceria tenho certeza, uma parceria do Esporte Interativo com o Facebook, que transmitiu pela primeira vez um jogo de futebol, que foi a final da Copa do Rei daquele ano, né, de 2011, uma disputa entre Real Madrid e Barcelona. Então, de lá para cá, muita coisa já evoluiu
E aí o Facebook acordou que para ter esse Facebook Watch teria que ter o conteúdo premium. E aí a gente chega no momento que a gente está hoje. Então, da minha parte, é isso, galera. Então, até semana que vem. Tchau, tchau. Temos um programa, senhores. Foi uma discussão até mais light, eu acho. A gente abordou um assunto muito importante, ponderou muitas coisas, mas assim, achei que a gente foi muito bonzinho hoje, né? Acho que a gente não bateu em ninguém. Senti falta de dar um canhotaço de esquerda em alguém. Mas é bom às vezes relaxar, né? Então é isso. A gente torce para que o streaming realmente democratize o esporte, tanto dê mais acesso para os torcedores acompanharem seus esportes favoritos, quanto seja um serviço mais barato para que todos consigam acompanhar. Vou ficar na torcida também pelo que a Alexandre falou, né? Para a gente ter um governo que possa fazer isso, transmitir nossos campeonatos na TV pública. Mando um abraço para vocês. Então, valeu, galera. Mônica, se despede aí. Até mais. Pois é, foi até legal o debate aqui. Você achou leve, Thiago? Então, semana que vem, a gente vai chegar metendo o pé na porta. Combinado? Vamos fazer esse pacto aqui. É uma semana leve para na outra chegar metendo o pé na porta. Então, já que a gente falou aí de internet, de online e tudo mais, o Ala Esquerda está super online em todas as plataformas que você quiser. O Ebert vai passar para vocês aí nossas redes sociais, para vocês comentarem, compartilharem, fazerem tudo que tem direito, com boa internet e todo mundo super acessível aí. Eu torço para isso, para o esporte estar sempre nas mãos de todo mundo, aos olhos de todo mundo. Bom, a gente está no Twitter, @alaesquerda7, no Instagram, @ala_esquerda7. Por falar em plataformas, a gente está em várias delas. A gente está no YouTube, a gente está no Spotify, a gente está no Deezer, a gente está no Google Podcast, a gente está no Spreaker, a gente está no SoundCloud. Então só não escuta Ala Esquerda quem é bolsonarista e quem não quer, certo? Alexandre, encerra aí o programa pra gente. Legal, e é isso. Vamos dar aquela divulgada, né, galera? Naquele boca a boca. Outro dia eu conversei com um cara dizendo que acabou o boca a boca. Agora é tudo zap. Então é no grupinho do WhatsApp, divulga aí pro pessoal. Toda semana tem programa do Ala Esquerda. Hoje foi uma conversa mais light, nesse sentido, né? De que alguns conteúdos a gente também está elaborando, né? São coisas muito novas. A gente vai discutindo, vai tentando entender. Se mais adiante pintar uma notícia diferente, alguma outra perspectiva, a gente retoma esse tema sem nenhum problema. Acho que é, obviamente, uma discussão importante que vai nos acompanhar aí, principalmente para quem gosta de esporte. Semana que vem, uma conversa... Diga, Mônica. Acabou de pintar uma notícia nova aqui, novinha, vou dar em primeira mão para vocês. O Gabigol está com um novo estilo de cabelo. Se vocês querem ser felizes hoje, não entrem no Twitter, não vejam esse novo estilo de cabelo, porque tá horroroso. Eu queria que... O ruim do podcast é que não tem imagem, senão eu ia soltar a imagem aqui só para vocês terem um momento de tristeza aí com o jogador de vocês. Mas vai, Alexandre. O Gabigol tá seguindo o Neymar na marra e no mau gosto capilar, né? Impressionante. Ele é casado com a irmã do Neymar, né? Então fica muito dentro desse mesmo ambiente, né? Agora, então vou colocar uma questãozinha aqui, rapidinha, uma dúvida que eu vou deixar no ar, aí vocês me respondem na semana que vem. Esse ano eu comprei uma camisa linda, retrô, do Campeonato Europeu do Liverpool, de 1984. Uma camisa linda, um vermelho bonito, aquele vermelho legal, político, com aquela lista amarela bem fininha, linda. Eu votei com essa camisa, uma vontade de ficar usando o tempo todo. E agora, galera, não tem como usar essa camisa. Se eu usar essa camisa, a galera vai achar que eu estou contra o meu próprio time. Então, e se o Flamengo perder, aí que eu não posso mais usar. Então, se fica no ar. Depois, na semana que vem, vocês me dizem o que eu faço com a camisa do Liverpool maravilhosa que eu comprei. Agora estou nesse drama, o que eu faço com a camisa para usar ou para não usar. Mas isso você precisa responder. Já tem várias ideias aqui. Você pode me dar a camisa, por exemplo. Exatamente. Você pode dar pra gente ou sortear aqui no Ala Esquerda. Olha aí, a boa ideia da Mônica, tá? Vou pensar essa semana e não vou olhar o cabelo do Gabigol, ainda bem que ele não vai entrar em campo contra o Ceará, né? Não vai ser obrigado
a ver esse momento aí do Gabigol depois de ter feito 2 gols decisivos. Então valeu demais, galera. Encerramos o programa. Diga, Thiago. Até porque o novo cabelo do Gabigol é o novo Caetano Veloso atravessou a rua, não é isso? Jornalismo esportivo brasileiro vai de mal a pior. É verdade. Tem muita coisa mais importante aí pra gente discutir certamente. Então é isso, galera. Ala Esquerda 19, essa semana para vocês. Semana que vem um programa regional. Vamos falar sobre experiências de esporte em outros países, né, da nossa região. Então fiquem ligados que a gente dá mais notícias também pelo Twitter. Vamos embora, pessoal? Valeu, tchau, tchau. Galera. Bora, até mais, até semana que vem.